Olá, seja bem-vindo ao seminário sobre o envolvimento de Albert Einstein na Segunda Guerra Mundial. Tudo começou em 1905, quando o físico publicou um artigo chamado A inércia de um corpo dependerá de seu conteúdo energético, apresentado pela primeira vez a fórmula E igual a mc ao quadrado, em que E é a energia, m é a massa de um corpo e c é a velocidade da luz, aproximadamente 300 mil km por segundo. Essa fórmula diz que quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua energia liberada e vice-versa, preparando o terreno para o estudo da energia nuclear e, consequentemente, da bomba atômica. De acordo com a fórmula acima, 1 grama de material ficcionado é equivalente a 25.109 kWh, considerando que uma residência consome cerca de 160 kWh mensais. Essa quantidade de energia é o suficiente para alimentá-la pelos próximos 13 milhões de anos. Em 1920, Einstein orquestrou um refrigerador de alta eficiência energética, junto com seu assistente de pós-graduação, Leo Szilard. Ao término do projeto, a invenção nunca foi exposta ao público. Ambos pensaram que era o fim de sua caminhada juntos. Porém, mais tarde, em 1933, Leo descobriu a reação nuclear em cadeia, processo caracterizado pela grande liberação de energia e pelo enorme potencial destrutivo. Por coincidência, foi o mesmo ano em que Adolf Hitler se tornou o chanceler da Alemanha. Contudo, em 1939, Leo notou que os alemães estavam usando a energia nuclear para fins bélicos, isto é, a construção de uma bomba nuclear. Aterrorizado, Leo foi atrás de seu antigo parceiro, Einstein, para que os dois alertassem o presidente dos Estados Unidos da época, Roosevelt, da possível ameaça. Albert Einstein havia fugido para os Estados Unidos do regime nazista. Apesar de não ser praticante da religião, Einstein era judeu e o regime havia colocado um prêmio de $5.000 por sua captura. Em um belo dia de Nova York, Albert recebeu uma ilustre visita de Szilard, acompanhado dos físicos Edward Teller e Eugene Wagner. Os três vinham avisá-lo dos planos alemães gerados pelo maldoso uso da fórmula de Einstein. Assustados e com medo, os físicos decidiram então escrever uma carta para o presidente americano alertando do perigo iminente e pedindo a criação de um programa nuclear antes que a Alemanha obtivesse sucesso em seus planos. Em 1939, aproximadamente 2 meses após ter recebido a carta, Roosevelt criou o Comitê Consultivo de Urânio, responsável pela criação da bomba atômica. No início do comitê, havia pouco investimento, fazendo com que Einstein e Leo continuassem escrevendo cartas para o presidente solicitando mais investimentos. A dupla só conseguiu uma resposta positiva quando Leo ameaçou publicar um artigo com as principais descobertas sobre a energia nuclear. Com essa ameaça, Roosevelt decidiu enfim fundar o Projeto Manhattan, que criou as bombas lançadas nas cidades de Hiroshima, Little Boy, e Nagasaki, Fat Man, ambas localizadas no Japão. Depois do lançamento das bombas nas cidades japonesas, Einstein teve sua imagem vinculada ao acontecimento e foi culpado internacionalmente em revistas e jornais. A questão é, ele era mesmo o culpado? A verdade é que, quando Einstein descobriu a fórmula que relacionava massa e energia, ele jamais pensou naquele tempo em como as pessoas poderiam usá-la para o mal. De fato, Einstein foi uma das principais influências na criação do Projeto Manhattan, mas uma vez criado, o físico não possuía nenhum tipo de acesso à agenda do projeto e nem às suas intenções, bem como às intenções do governo americano. Logo, sua participação resumiu-se unicamente à fundação do projeto. Entretanto, mesmo assim, Einstein, em uma entrevista a uma revista japonesa em 1952, assumiu que previa o perigo que os experimentos feitos com as reações em cadeia poderiam trazer para a humanidade, mas não viu outra saída. No fim, Einstein viu na criação das bombas americanas a sua própria defesa e garantia de sobrevivência. O medo da perseguição alemã fez o cientista usar o conhecimento em sua defesa, o que resultou nas duas bombas nucleares, um dos maiores acontecimentos da história mundial.
Contudo, Albert não teve participação direta na confecção da bomba e em nenhum momento desejou o sofrimento japonês. O instinto de sobrevivência e o desejo de não perder a vida acabaram transformando Einstein em um vilão, quando na verdade o seu anseio, muito parecido com quase 100% do mundo, era de apenas resguardar o seu maior bem, a vida. O que nos leva a crer que o conhecimento é capaz de ferir na mesma intensidade em que é capaz de curar. O que definirá o seu resultado dependerá sempre daquele que usa o saber.